Você sabe qual é a pergunta mais famosa da literatura brasileira? É aquela pergunta que o Machado de Assis morreu sem responder. Afinal de contas, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Bom, essa é a minha Capitu, mas não é sobre ela que a gente vai falar hoje. Meu nome é Tatiane Duarte, essa é a Capitu Duarte Viana e você está no Juridicando e hoje nós vamos falar sobre o assunto. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Dom Casmurro, esse livro maravilhoso que é um dos meus livros preferidos e eu já devo ter lido pelo menos umas 5, 6 vezes na vida. Inclusive, no colegial nós fizemos um júri simulado e eu não vou contar o resultado porque, enfim, não foi um resultado muito agradável. A grande questão é, Dom Casmurro foi um livro escrito por Machado de Assis que conta a história de Capitu e Bentinho, que eram amigos de infância. Eles moravam um do lado do outro, eles se apaixonaram, se casaram, viviam felizes, fizeram amizade com Ezequiel e Sancha, que eram casados também, tiveram um filho chamado Escobar. Qual que é a questão? O Bentinho começou a achar que a Capitu traía ele, começou a achar que ela traía ele com Ezequiel, começou a achar que o Escobar era filho do Ezequiel, uma longa história, né? E inclusive ele falava que a Capitu tinha olhos de ressaca, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. E uma curiosidade, para quem não sabe, os olhos de ressaca não são olhos de ressaca de bêbado, são olhos de ressaca do mar. Sabe quando a gente fala que o mar tá de ressaca, tem aquelas mudanças violentas que sai arrastando tudo? Então ele falava que os olhos da Capitu eram esse tipo de ressaca. Porém, por que que isso importa para nós hoje? Se a Capitu tivesse traído ou não tivesse traído, o adultério seria importante na questão da separação, na questão do divórcio e para a sociedade como um todo? Depende da época. Atualmente, não importa. Desde 2005, o adultério não é mais crime no Brasil. E desde a emenda constitucional número 66 de 2010, o adultério também passou a ser, a culpa pelo término do casamento passou a ser desconsiderada. Então, só pra gente analisar, em 1830 o Código Penal trouxe o adultério como um crime. Várias mudanças nos códigos depois, o adultério continuou sendo crime, somente com a lei 11.106 de 2005 que o adultério foi descriminalizado, certo? Só em 2005, ou seja, há 15 anos atrás, é muito recente. Isso penalmente falando. Agora, civilmente falando, a emenda condicional número 66 de 2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, retirou a culpa pelo divórcio e, consequentemente, as punições. Por exemplo, uma das punições antigamente era que o cônjuge culpado perdia o direito de usar o nome. Em alguns casos, perdia o direito aos bens e por aí vai. Hoje, a única consequência prática do adultério, da traição, é que o cônjuge que traiu não tem direito à pensão alimentícia caso dela necessite. Porque entre ex-cônjuges existe o direito à pensão alimentícia, porque muitas vezes ou o homem ou a mulher, eles eram do lar, né, trabalhavam em casa, se afastaram do mercado de trabalho, não têm condições de se manter em caso de divórcio. Então, nesses casos, há o direito de pensão alimentícia, certo? Porém, nós temos algumas exceções. Em alguns casos muito específicos, atualmente, é possível que haja indenização por danos morais decorrentes do adultério. Mas para isso, tem que ser comprovado o dano moral. Ou seja, tem que ser comprovado que daquele adultério, daquela traição, foi causado dano moral no outro cônjuge. E o que é o dano moral? Nós temos várias qualificações, várias definições para o dano moral, mas todas elas chegam no consenso de que o dano moral ele é um abalo à honra,
à dignidade, ao emocional, ao psicológico. São situações vexatórias, situações que causam um profundo abalo emocional, situações que abalam o direito de personalidade e todas essas questões. Então, pode ser que em alguns casos o cônjuge que traiu seja obrigado a indenizar moralmente o cônjuge que foi traído. Mas isso depende do caso concreto, não é mais algo automático como era em 1800 e... bolinha, eu ia falar isso. Em 1800 não é mais automático como era em 1830. Não quer dizer que é para sair traindo seu cônjuge por aí. Não é assim que as coisas funcionam. O Código Civil, no artigo 1566, dispõe sobre os deveres dos cônjuges, que são fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses deveres conjugais, porque não é o objetivo do vídeo, mas eu queria destacar que dentre eles existe a fidelidade recíproca. Então, por mais que a gente ache que a fidelidade é um dever de ordem moral, também é um dever de ordem civil. Tem a questão do respeito e tudo mais, e não vamos entrar no mérito da questão, porque nem é o caso. Na verdade, o certo é cada vez mais o Estado interferir menos na vida das pessoas, na família, e cabe a você e ao seu cônjuge definirem o que serve para vocês. Existem vários tipos de relacionamento, mas é importante destacar isso, que no Código Civil tem o dever de fidelidade recíproca. Bom, voltando ao Dom Casmurro, se fosse naquela época, na época que Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, se a Capitu tivesse traído Bentinho, seria um crime e teriam consequências civis. E se ela não tivesse traído, é só um louco ciumento que resolveu que ia escrever um livro falando sobre a esposa dele ter sido infiel ou não e que perdeu a criação do filho porque achou que ela fosse infiel. Mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente conversa sobre os pontos a favor e contra da Capitu. Hoje eu só queria trazer para vocês essa questão do adultério e mais ou menos como funciona hoje no Brasil. Se você gostou do vídeo de hoje, aperte o joinha. Se você acha que é interessante, compartilhe com algum amigo. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. E uma coisa que eu quero saber: você acha que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver quem assistiu, porque eu quero ver qual a opinião de quem assistiu. Isso é muito importante para matar minha curiosidade apenas. Se inscreva também no nosso canal para dicas jurídicas e não jurídicas. Um abraço, até o próximo vídeo.